Boa noite, me chamo Bruna, sou do curso de Fisioterapia. Vou falar sobre a vacina de DNA. Bom, nos últimos anos surgiram diversos métodos de vacinação que foram desenvolvidos. As vacinas utilizam organismos vivos e atenuados, que são os organismos mortos ou inativados, que são fragmentados em subcelulares e toxoides. A vacina de DNA foi descrita em 1990, quando o plasmídio contendo um gene reportor codifica a H-lactase, que expressa a proteína após a inoculação direta no músculo de camundongos. Com base nesse estudo, observou-se que existem vários fatores que podem determinar a eficiência da transferência de um gene e da imunogenicidade conferida pela inoculação dos plasmídios. Posteriormente, a inoculação do DNA, que codifica uma proteína imunogênica do vírus influenza, conferiu a imunidade protetora que contém nos camundongos. E com base nesses estudos, observou-se entendimento sobre o mecanismo imunológico que foi induzido pela vacina. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças causadas pela vacina em DNA e o controle de doenças infecciosas. As vacinas de DNA mostraram serem efetivas para várias doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e também para tumores. E, consequentemente, a vacina também contribuiu para o controle de doenças infecciosas, como parasitas e também na terapia oncogênica em medicina humana e veterinária. A primeira vacina gênica testada em modelos animais foi a vacina contra o vírus influenza. Desde 1990, a vacina genética foi sendo testada em vários modelos de animais, como rato, gado, cachorro, furões e primatas não humanos, que foi testada contra diferentes patógenos, como vírus de imunodeficiência humana, hepatite, malária, tuberculose, herpes simples, vírus de cariogemingite, linfomonocitária, vírus sincicial respiratório bovino, esquistossomose, vírus de raiva, papilomavírus e neoplasias. A via intramuscular é a mais utilizada na imunização genética. Nesta via, o DNA plasmidiano pode ser injetado por intermédio de uma injeção intramuscular, diretamente no músculo esquelético do animal, que pode ser os músculos femoral ou músculos quadríceps. É inoculada em cada perna do animal aproximadamente 50 microlitros do plasmídio de uma concentração de 1 mg por mililitro. O DNA plasmidiano diluído em uma solução salina pode ser injetado diretamente para dentro do músculo do animal, ou pode ser aplicado uma injeção de toxina ou anestésico local. A exemplo disso, temos a bupivacaína, para causar necrose e regeneração do músculo injetado, aumentando assim as expressões do antígeno codificado e que resulta na amplificação da resposta imune. Entretanto, é dito que esse procedimento não pode ser aceitável em humanos, devido aos efeitos colaterais. Toxoplasma gondii. O que é? O Toxoplasma gondii é um protozoário causador da doença da toxoplasmose. Sua infecção nos humanos é assintomática em 80 a 90% dos casos, além de causar grandes implicações se adquirida durante a gravidez. Como é transmitida? O gato é o hospedeiro definitivo, é ele quem libera o parasita no ambiente. Gatos geralmente apresentam a doença quando filhotes, e nesta fase pode eliminar o oocistos dos protozoários nas fezes. Estima-se que apenas 1% da população felina elimine os cistos do protozoário no ambiente. O homem e outros animais são hospedeiros intermediários. Neles, os cistos do protozoário se alojam nos músculos, no sistema nervoso e em vísceras, e não são eliminados pelas fezes. Existem 3 maneiras de se contrair o protozoário causador da toxoplasmose. A primeira e mais comum é a ingestão de carne crua, seja bovina, suína ou de aves, ou mal cozida, contendo o cisto do protozoário.
A segunda é a forma mais grave da infecção, é a transmissão transplacentária. A mãe transmite a doença para o seu bebê durante a gravidez. Nesta forma da transmissão, podem ocorrer malformações fetais e aborto. Já na terceira, através da ingestão de ócitos presentes nas fezes dos gatos infectados. Os principais sintomas da doença podem ser dor de cabeça e garganta, manchas pelo corpo, convulsões mentais, encefalite, aumento do fígado e do baço, dificuldade para enxergar, que pode evoluir e se tornar cegueira. Pesquisadores do Centro de Referência em Toxoplasmose Humana e Animal da UEL desenvolveram a primeira vacina contra a toxoplasmose suína no mundo, baseada em proteínas recombinantes, uma técnica revolucionária no campo da imunização, porque é mais eficaz e traz menos riscos à saúde. Tênia solium. O que é? A tenionise é causada pela tênia, também conhecida por solitária, um verme achatado que se prende à parede do intestino e pode chegar a cerca de 4 metros de comprimento. Transmissão. Sua transmissão é causada quando comemos carnes de boi ou de porco com larvas desse parasita, mal cozida ou crua. Sintomas. Por vezes, não apresentam sintomas, ou podem ocorrer dores de barriga, vômito, gases, perda de peso, diarreia e mal-estar gástrico. Vacina. Em um teste de campo, a equipe da Universidade do México aplicou a versão sintética da vacina em 240 porcos e reduziu em 98% a quantidade de parasitas transmissores da doença. O número de mortes por cisticercose vem diminuindo com o uso de medicamentos que combatem o parasita, como o albendazol e o praziquantel, mas ainda persistem efeitos indesejados. O que é anaplasmose? Anaplasmose, também conhecida como anaplasmose granulocítica humana, é uma doença transmitida pelo carrapato causada pela bactéria. Onde são encontrados os carrapatos? Os carrapatos podem ser encontrados em áreas como arbustos, árvores ou gramíneas em Boston. Os carrapatos são os mais ativos e apresentam maior probabilidade de transmitir a doença entre a primavera e o início do outono, mas podem estar ativos a qualquer momento em que a temperatura está acima de zero. Tristeza parasita dos bovinos. Tristeza parasita dos bovinos, ou TPB, é o nome comum da doença causada por protozoários que se manifestam clinicamente por febre, anemia, hemoglobinúria e icterícia, emaciação e alta mortalidade entre bovinos sensíveis. A vacinação no controle da tristeza parasita dos bovinos. A vacina contra a TPB surgiu de uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte e produzida pelo laboratório Hemopar no Rio Grande do Sul. A vacina contra a TPB protege os animais somente da babesiose e anaplasmose. É de fundamental importância o levantamento sorológico do rebanho por meio de provas sorológicas para caracterização e epidemiologia, tornando a prevenção mais eficiente e de menor custo. A vacinação deve ser feita nos bovinos a partir dos 3 meses de idade, sob a orientação do médico veterinário. Vacinas de RNA. Uma variação das vacinas de DNA são as vacinas de RNA. Nesse caso, o RNA mensageiro, que codifica proteínas virais de interesse, é produzido in vitro e incorporado em lipossomos ou em micropartículas. A inoculação dessas partículas ou lipossomos do animal resulta em transporte do RNA para o interior das células, onde ocorre a tradução e produção da proteína. Essa proteína é então apresentada ao sistema imunológico, resultando em estimulação de resposta humoral e celular. Embora as vantagens e aplicações originalmente vislumbradas, as vacinas de DNA e RNA ainda não encontraram a aplicação inicialmente prevista. Atualmente, apenas uma vacina de DNA encontra-se disponível para uso veterinário. Esta vacina está disponível nos Estados Unidos. É direcionada para proteger equinos contra o vírus no Nilo Ocidental, infecção emergente nas Américas.